Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. E o comércio varejista do Brasil cresceu 0,6% em setembro na comparação com agosto, de acordo com o IBGE. Foi a quinta alta consecutiva desde maio, após o momento de maior queda devido à pandemia de Covid-19. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento nas vendas foi de 7,3%. Segundo a mais recente pesquisa mensal de comércio do IBGE, enquanto o volume geral de vendas do varejo subiu 7,3%, as vendas de eletrodomésticos deram um salto de 25,6% em setembro, isso em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi a quarta alta consecutiva do segmento nesse tipo de comparação. Ou seja, a pandemia fez subir a venda de eletrônicos. E vem aí a Black Friday, data para a qual o comércio está otimista. Agora, quando se fala em 2021, o cenário ainda é de bastante incógnita. Esse episódio aqui do podcast 15 Minutos fala de economia. Minha convidada é a Cristina Cesiuk, editora de economia da Gazeta do Povo. Bom, Cristina, para a gente começar aqui, depois do baque do início da pandemia, o varejo está experimentando agora um momento melhor, né? Como é que estão os números aí em relação a esse setor, hein, Cris? Olha, os dados mais recentes do IBGE, Márcio, mostram uma recuperação de parte do varejo com alta de 7,3% no volume de vendas quando se trata da taxa total de todos os segmentos do comércio. Isso na comparação com setembro do ano passado, tá? Claro que ainda há atividades que sofrem por causa da pandemia, é o caso de combustíveis e vestuário, por exemplo, que seguem amargando quedas, mas tem sim recuperação importante no varejo. De modo geral, dá para dizer que essa retomada é puxada por segmentos que acabaram beneficiados pelo represamento de dinheiro com a paralisação de serviços, de bares e restaurantes, do turismo. A avaliação é de que o dinheiro que deixou de ser usado nesses setores foi redirecionado para o consumo de produtos de uso pessoal e para fazer melhorias na rotina doméstica, aqui, claro, de olho no aumento do home office e também no isolamento social. Olha, segundo o IBGE, a pandemia acabou aquecendo a venda de eletrodomésticos. Os motivos podem estar ligados. Por exemplo, antecipação de compras do fim de ano. Maior poder de compra do brasileiro. E aí, nesse cenário que a gente vem para o tema do setor de eletrônicos, né, Cris? Como é que a pandemia acabou sendo positiva para esse setor? A alta na venda desse tipo de produto foi muito importante. O setor registrou mais de 25% de crescimento nas vendas na comparação com setembro de 2019. A análise da Associação Nacional dos Fabricantes é de que a pandemia representou um casamento perfeito para as vendas desse tipo de produto. Por um lado, o consumidor teve menos oportunidade de gastar com serviços, com alimentação fora de casa, reduzindo esse tipo de gasto. As pessoas estão gastando menos em festas, em eventos, e aí sobra mais dinheiro para comprar o que precisa ou trocar o que existe em casa. Aí, por outro, como as pessoas ficaram mais em casa, elas perceberam necessidades do dia a dia mesmo e foram atrás de aspirador de pó, de lavadora de louça. Sem poder ir ao salão ou ao barbeiro, teve quem apelou e comprou um barbeador elétrico, secador de cabelos. E tem a questão, é claro, do entretenimento, que impulsionou a venda de TVs, videogames e ainda a demanda do próprio home office, já que o contingente de pessoas trabalhando de casa avançou bastante nesse período. Vale dizer que, além de beneficiado com esse dinheiro que deixou de circular por outros setores, teve também a presença muito importante do auxílio emergencial, que despejou 30 bilhões na economia nesses poucos meses e foi um fôlego importante aí para o varejo como um todo. Pois é. E aí vem a preocupação, porque o período do auxílio emergencial está para acabar em dezembro, Então não se sabe ainda, não se tem ainda definição do que vai vir depois dele, para esse processo de retomada, É uma das principais preocupações, inclusive, dos especialistas e dos representantes do próprio setor com quem eu conversei. Muito se fala aí nessa necessidade de manutenção disso até que a economia consiga caminhar com as próprias pernas, uma vez que isso dependeria de uma retomada do mercado de trabalho, mas isso ainda parece distante de acontecer. Pois é. Produtos mais procurados são sapatos, e roupas e, na sequência, os smartphones. A pesquisa também mostra, Kelly, que cada pessoa pode comprar até 3 produtos nessa sexta-feira. A maioria pretende pagar à vista. Bom, voltando aqui à questão do varejo, os eletrônicos, a Black Friday está aí, Cris? Nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, uma data que
vai se transformando em cada vez mais importante para o setor e tá otimista? Como é que está o otimismo, mesmo nesse ano diferente, né, da pandemia, para a questão da Black Friday, hein, Cris? Essa data importada já é uma das principais para o varejo nacional, está chegando com expectativa muito boa para o varejo como um todo. Os dados da Confederação Nacional do Comércio indicam que a Black Friday desse ano, agora de 2020, deve ser a maior em faturamento desde que ela foi incorporada ao calendário nacional, o que já faz uma década, foi 2010 a primeira vez que a data foi, de fato, parte do calendário, entre aspas, oficial aí do comércio brasileiro. E a expectativa da CNC é de uma movimentação financeira de 3 bilhões 740 milhões de reais só na data, e quase um terço disso deve ser só com venda de eletroeletrônicos e também de utilidades domésticas. Agora, em meio à pandemia, principalmente, a Black Friday anima bastante, porque ela deve ser a primeira data desse ano, de 2020, em que tem expectativa de crescimento de fato nas vendas. Isso porque até agora nenhuma outra data conseguiu fazer isso. O cenário foi de queda desde a Páscoa até a data agora mais recente de impulso ao comércio, que foi o Dia das Crianças. Pois é, bem lembrado, né? A gente entrou na pandemia e a questão da piora da situação a partir de março, né? Então, só puxar pela memória aí quantas datas importantes para o varejo, para o comércio passaram aí nesse período em que as vendas com certeza não foram nem perto daquilo que são em anos, vamos dizer assim, normais, né, Cris? Teve aí Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, uma série, né? Dia das Crianças, agora mais recentemente. Exato, o Dia das Mães, por exemplo, né, que é uma das datas também mais importantes para o comércio em geral, aconteceu, né, como a gente sabe, em maio, era justamente um dos períodos que ainda havia queda, ainda havia muito isolamento social, o comércio, de modo geral, depende bastante do presencial, então ainda foi um momento que deixou a desejar bastante. Agora a expectativa com a Black Friday é de que isso comece a se reverter. Pois é. Eu queria trazer um tema aqui até, Cris, que você aborda na reportagem que assina na Gazeta do Povo sobre esse tema, sobre a Black Friday também. Por que, né, que ela coloca em evidência a discrepância que ainda há entre o varejo presencial, né, e as vendas eletrônicas aqui no país, apesar do crescimento aí nesse período da pandemia e tal, hein, Cristina? Essa questão é super importante nesse momento, Márcio. A gente presenciou o varejo sendo empurrado para o online nesse ano, né, com a impossibilidade da operação de lojas físicas e com menos disposição do consumidor para ir até esses locais, mas o e-commerce ainda representa muito pouco no volume de vendas aqui no país. Só 5% das compras feitas no Brasil acontece pelo varejo eletrônico, segundo dados da CNC. Isso achata bastante a média de crescimento previsto para a própria Black Friday. O avanço esperado nas vendas desse ano é de 1,8%, bem modesto, né, apesar de o varejo online esperar 61% de avanço no consumo para a data. Então, essa cultura e fazer com que o consumidor, de fato, vá para o ambiente virtual vai ser um grande desafio para o varejo, a depender de como caminha a crise sanitária aqui pelo país. Fazer com que o comércio eletrônico ganhe, de fato, mais importância, mais relevância, vai ser bastante importante para ver como que o varejo vai conseguir, de fato, manter uma retomada. Quer dizer, na maior parte mesmo do país, o que impera ainda é a questão da compra em loja física, a compra física mesmo, segundo os dados aí da CNC, né, Cris? Exatamente, fazendo aí essa avaliação, 95% das compras ainda são feitas no varejo físico, né, nas lojas físicas, então depende muito da circulação de pessoas, da possibilidade de circulação pela cidade, esse tipo de setor. Econômico, essa data que se aproxima, que é o Natal, é a mais importante para o varejo no país. Não é só aqui, né? Não à toa, os lojistas criam sempre uma expectativa de recuperação, ainda mais nesse momento que nós estamos enfrentando de muita incerteza. Mesmo com a pandemia, o comércio está investindo na decoração, nos atrativos para cultivar o espírito dessa celebração, que é super importante e, evidentemente, com a intenção de atrair os consumidores. Bom, falamos de Black Friday e o ano está passando tão rápido esse ano. Na verdade, não está passando tão rápido não, né? Um ano bastante complicado, muita gente está sofrendo muito com o ano, mas o fato é que o Natal já está quase aí, né? Hoje, aí, falta cerca de um mês para o Natal. E aí, o setor
do varejo e os eletrônicos, né, também. O que esperam para essa data também importante? Também o otimismo permanece? Já está preparado, né? O varejo já faz toda uma preparação com os estoques para o fim de ano, né? Para a demanda do final do ano, levando em consideração Black Friday e o Natal. Então, fábricas que já precisaram entrar em 3 turnos de produção, fábricas trabalhando inclusive em finais de semana para garantir que vão ter estoque para atender a demanda que é considerada esperada para esse período. Então, isso pode ser ainda garantido de um modo pela ainda permanência do auxílio emergencial, que já diminuiu, né, pela metade, mas que ainda vai estar presente nesse momento de dezembro. E também tem uma vantagem importante, principalmente para o setor de eletrodomésticos, que é a situação de juro baixo. Deve se beneficiar bastante disso, uma vez que acaba por não encarecer a compra a prazo, que é bem significativo, especialmente no caso da linha branca, né? Tem muita gente que pode aproveitar esse momento de juro baixo para fazer esse tipo de compra a prazo. Então, essas expectativas acontecem em meio já a preocupações, né, com 2021, uma vez que, como você mesmo mencionou, o auxílio emergencial já está minguando e a expectativa é de que ele acabe, de fato, agora em dezembro, com o pagamento da última parcela, sem ainda a perspectiva do que pode acontecer para frente. Pois é, Cris, e para fechar essa conversa, eu queria falar exatamente sobre o que vai acontecer para frente, né? Para o ano que vem, 2021, ainda muita incógnita, né? Quais são as principais dificuldades esperadas ainda pelo varejo, hein, Cris? O território para 2021 ainda é considerado quase completamente desconhecido. Primeiro ponto para isso é o fato de que uma manutenção de retomada vai depender muito de como vai avançar a crise sanitária aqui no Brasil. Uma eventual necessidade de fechamento do comércio, por exemplo, pode ser super prejudicial para o setor, que, como eu já mencionei, é bastante dependente da circulação de pessoas, né? A expectativa é, de fato, de uma resposta com relação a como vão avançar os casos nos diferentes pontos do país e também para a chegada ou não de uma vacina que seja segura e eficiente e dê um pouco mais de tranquilidade com relação à possibilidade de reabertura e uma normalização do funcionamento, né, dos serviços e também dos outros segmentos. Agora, um outro risco apontado muito fortemente é, de fato, o fim do auxílio emergencial e de outras medidas de ajuda do governo federal com relação à retomada da economia, caso também das medidas de flexibilização das leis trabalhistas para evitar demissões, para garantir a manutenção de emprego. Nesse sentido, a Associação dos Fabricantes de Eletros, por exemplo, já buscou diálogo com o governo federal, pedindo a manutenção de ações para sustentar a retomada econômica, uma vez que ainda parece que a economia nacional tem pouca possibilidade, pouco espaço de manobra para conseguir se sustentar a partir de agora, ainda sem esse tipo de ajuda que foi super importante agora para 2020. Pois é, vamos ver o que vai acontecer aí. Cristina Sestiuk, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima, Cris. Obrigada, Márcio. Até mais. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Olha, durante o episódio de hoje você ouviu trechos de áudios retirados do YouTube, do canal da TV Brasil, reportagem veiculada pela TV Brasil, e também do canal Balanço Geral, que é do programa da afiliada da TV Record em Santa Catarina. Mais detalhes você encontra nesses canais. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!